Fala pessoal, tudo bem com vocês? São Paulo, hein? Tropeçou em casa, fez a pior partida desde que Zubeldia chegou, mas ainda pode ser primeiro colocado no grupo. A situação está posta. Rames Rodrigues está fora do tricolor, dito pelo próprio presidente Júlio Casares. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu estava no Morumbi, cheguei agora há pouco aqui em casa, no Morumbis, né, para acompanhar esse empate, né, comentei o jogo na Rádio Band News FM e vim aqui gravar para vocês sobre o que eu vi do jogo. Um jogo muito ruim, né, tecnicamente, a arbitragem péssima também, um jogo muito faltoso, né, o Barcelona chegou muitas vezes, inclusive de uma forma mais viril. O Igor Vinícius poderia ter sido expulso na falta que ele faz em cima do João Rojas, né, que inclusive teve que sair de campo, né, prendeu o pé no gramado, foi um lance horroroso e quase cometeu uma penalidade. Mas o fato é, o Zubeldia ainda está invicto, né, sob comando do São Paulo, tem agora, se não me engano, 6 vitórias e 2 empates. Esses 2 empates dentro de casa e 2 0-0, um contra o Palmeiras, que a gente até entende, né, era a chegada dele, o Palmeiras com toda a sua capacidade, o trabalho longevo e tudo mais. E agora não, né? O Barcelona, o São Paulo venceu em Guayaquil por 2-0. A tendência é que fosse amassar, jogando em casa diante de 50 mil pessoas no Morumbis e buscando a primeira colocação no grupo, podendo até ser líder geral. Agora ficou mais difícil, mas já seria difícil, né? Porque tem Atlético Mineiro, Palmeiras e River Plate aí pro São Paulo pro São Paulo buscar. Com o empate ficou mais complicado. São Paulo tem apenas 10 pontos. E o Tajeres do grupo tem 13. E os dois vão disputar na última rodada a vantagem do São Paulo no Cícero Pompeu de Toledo, a primeira colocação do grupo. Se o São Paulo vence o Tajeres, ele chega aos mesmos 13 pontos, iguala em número de vitórias e passa no saldo. Uma vitória simples já resolve essa situação, ou seja, depende apenas de si o São Paulo para se tornar o primeiro colocado no seu grupo. Não foi tão ruim assim o resultado por conta dessa configuração, mas claro que vai precisar vencer o jogo do Tajeres na última rodada, mas claro que o torcedor esperava mais, né? Até pela sequência, pela evolução, pelo time do Zubeldia tá em lua de mel com o torcedor, né? Desde a chegada do argentino, um time com intensidade, com energia, com disposição, com competição, com luta, com briga, com jogadores aplicados, entendendo o esquema tático do treinador. Não foi o que a gente viu diante do Barcelona nessa quinta-feira. De novo ele mexeu na escalação, de novo ele mudou o sistema e dessa vez com algumas questões arrojadas, que eu até gosto, tá? Eu gosto quando o Zubeldia varia o sistema, varia a característica dos atletas, os jogadores ficam mais polivalentes dentro de campo, acho muito legal isso. Por exemplo, ele abriu o meio-campo com o Alisson. Gente, o Alisson era um meia atacante. Tudo bem que ele virou um segundo volante com o Dorival, mas o Zubeldia resolveu transformar o Alisson num primeiro volante. O segundo volante dele, Galopo, Giuliano Galopo, que chegou a ser centroavante já no São Paulo e dessa vez atuou como o segundo homem pelo meio-campo. O Luciano ficou meio flutuando, meio meia, meio voltando a buscar a bola, meio caindo pelos lados, meio sem função, o Luciano meio que ficou vagando no jogo. O Michel Araújo, ele abriu pelo lado direito. E o Michel, a gente sabe, é um meia, joga de ala, bem polivalente, mas tentou algumas jogadas pelo lado direito, mas, cara, o São Paulo faltou um pouquinho de, sabe, menos displicência, um pouquinho mais de concentração, né? Rodava bem a bola, só que aí chegava para fazer um cruzamento, até mesmo um arremate, pô, chutava em cima da defesa, chutava fraco, sabe? Não foi um São Paulo agressivo, né, como vinha sendo, São Paulo com ímpeto forte para buscar o resultado, não foi, definitivamente não foi. Michel Araújo pelo lado direito, Ferreirinha pelo lado esquerdo, que até tentou alguma coisa, mas parava no muro amarelo do Barcelona, e o André Silva. O André Silva jogando na dele de centroavante, preso entre 3 zagueiros do Barcelona e, cara, não tocou na bola. Não tocou na bola, foi assim, não buscou o jogo, é diferente do Caleri. O Caleri briga, cara, o Caleri segura zagueiro quando ele abre o braço, ele sabe, ele participa mais do jogo. O André não conseguiu, efetivamente fez um jogo ruim. Essa foi a escalação do São Paulo, com o Wellington na esquerda, com o Igor Vinícius na direita, com o Alan Franco e o Arboleda na zaga e o Rafael. E no primeiro tempo foi isso que aconteceu. O São Paulo rodava, o Barcelona fechado, linha de 5, 3, às vezes 7 jogadores dentro da área, aí voltava a bola, o Alisson vinha construir entre os zagueiros, aí botava a bola no Rafael, aí às vezes o Barcelona fazia uma pressão alta e mesmo assim o São Paulo não ligava uma transição rápida para tipo, pô, vamos ter superioridade numérica, os caras estão atacando aqui, vamos pegar esse espaço. Não, o São Paulo trocava de lado, sofria uma falta, não sei o que e tal. Não foi um São Paulo ligado
como a gente viu dos últimos jogos. Aí veio o segundo tempo. E o Zubeldia demorou para mexer, e mexeu, não digo que ele mexeu errado, mas assim, o Luciano, por exemplo, que era uma figura nula no jogo, ele manteve. Eu esperei, inclusive, no segundo tempo, que o Luciano fosse jogar um pouco mais perto do André, para não deixar o André tão isolado lá na frente. Ele até no posicionamento parecia que ia fazer isso no começo do segundo tempo, mas depois não se manteve. Ele continuou vindo de trás, o Ferreirinha seguiu pela esquerda, o Michel pela direita, até que ele começa a fazer as trocas. Aí ele tira o Ferreirinha, tira o Galopo, tira o Michel também. Aí, num determinado momento, tira o André. A configuração ficou o seguinte: ele coloca o Luiz Gustavo para ser esse segundo homem, né, no lugar do Galopo, por exemplo. Ele coloca o Lucas Moura, e aí o Lucas, eu imaginei que pudesse entrar até na vaga do Luciano, mas o Lucas entra daquele jeito que a gente conhece, né? Caindo por todas as partes do campo, pegando a bola na intermediária, tentando driblar, indo para cima, só que ele foi muito caçado. O Lucas foi muito caçado e tinha faltas que o árbitro não dava. Impressionante, fiquei até preocupado, porque achei que o Lucas ia sair lesionado do jogo. O cara tá voltando de lesão, ele pega a bola, quer resolver na qualidade técnica e os caras batendo, ó, batendo. Então tava difícil jogar realmente. Aí ele joga o Eric pela direita e como ele tirou o Ferreirinha, não tinha ninguém caindo pela esquerda. Às vezes o Lucas caía por ali e o Wellington acabou espetando um pouco mais. E o Juan acabou sendo essa figura para substituir o André Silva. E o Juan, cara, tá jogando melhor do que o André. Não sei se é desgaste por fim da temporada europeia, né? O André veio do futebol de Portugal. Mas o Juan tá brigando mais, tá aparecendo mais, ele tem mais mobilidade. O André ficou muito preso o jogo inteiro. O Luciano continuou no time, junto do Lucas, que vinha de trás, com os dois volantes aí o Alisson e o Luiz Gustavo, ou Luiz Gustavo e Alisson. O Luiz Gustavo visivelmente fora de ritmo, assim, né? Ele preservou o Bobadilha, preservou o Nestor, então não tinha o primeiro volante, o Pablo Maia tá machucado. Por isso que o Alisson fez a função primeiro e depois o Luiz Gustavo. E o Alisson vinha jogando muito bem nos últimos jogos. Ninguém jogou bem esse jogo. Foi assim, sabe? O Lucas foi o cara que mais tentou quando entrou no segundo tempo e buscou, assim, né, muitas jogadas, mas estava difícil. A bola do jogo foi a do Juan, mas eu acho até, eu tenho dúvidas, tá? Eu não sei se o gol seria impedido, caso ele fizesse. Grande defesa do Burray, do goleiro, com o pé. Queima-roupa, se ele estava impedido ou se a bola não bate no braço dele. Eu fiquei com essa dúvida antes dele concluir, porque aí o gol teria sido anulado. Mas de qualquer forma foi um gol perdido ali, né? O Galo perde um gol de cabeça também no primeiro tempo. Enfim, mas o Rafael também fez suas defesas, porque aí no segundo tempo, com a saída do Rojas, por exemplo, entra o Dias, né? O Damian Dias, que é um jogador de 37 anos, experiente, que é um meia, que até caiu bem pelo lado direito, mas criou algumas jogadas para o Barcelona. Porque o Barcelona pensou o seguinte: bom, estamos aqui, né? Amorcegando o jogo, daqui a pouco vamos lá, né? Vamos tentar ganhar essa partida e o São Paulo estava numa rotação visivelmente abaixo. O Zubeldia falou sobre isso na coletiva, né? Foi a primeira coletiva que ele deu com um tom um pouquinho mais de cobrança, mas aqui, gente, é só uma cobrança natural pela exigência que o São Paulo tem jogando diante da torcida e que poderia, né, com uma vitória, brigar pela classificação, pela liderança geral, inclusive. Mas tudo bem. Foi um empate, beleza, tá invicto ainda, já está classificado nas oitavas de final. Vamos olhar também a situação positiva. Tem jogadores saindo do DM, né? Já saiu o Nestor, já saiu o Bobadilha, o Moreira também entrou no segundo tempo no lugar do Igor Vinícius. Demorou, né? Porque o Igor Vinícius já podia ter sido expulso, já estava amarelado e não jogou nada. Então, assim, ele demorou para fazer essa troca. O Lucas é um cara que está voltando, daqui a pouco vai voltar o Rato. Então, assim, e o Rames Rodrigues? E Rames Rodrigues? Bom, gente, está muito claro, né? O Rames não tem nenhuma conexão com o São Paulo nesse momento. Não deu liga, não deu certo, ele não se dedica nos treinos, ele não faz parte dos planos do técnico, isso dito pelo próprio Júlio Casares, que deu uma entrevista para a ESPN dizendo exatamente isso. Olha, gente, está muito claro que ele não faz parte dos planos do técnico, a gente vai aguardar a Copa América, vai ver a questão da janela, para verificar uma situação. Ele só não foi embora da outra vez porque não pintou nenhuma proposta na janela. E aí foi reconduzido naquele processo, né, com o Thiago Carpini, e o Thiago Carpini é um cara que tem menos prestígio, digamos assim, né? Então estourava no dele, quando ele não botava o Rames para jogar. O Carpini vinha até tentando não depreciar um patrimônio do clube, dizendo, então, pelo que ele treinou, eu só podia utilizar ele por 15, 20 minutos nesse jogo, e a galera pedindo, pô, dá sequência pro Rames, bota o Rames para jogar, bota o Rames titular, 90 minutos, e o Rames não se ajuda, gente. Então, assim, um cara que não se dedica nos treinos, um cara que tá desconectado com o clube, que não viajou para Brasília na final da Supercopa, que reclamou porque não jogou na final da Copa do Brasil,
que começou a mandar recadinho pro Everton, né? Last Dance, o time da Inglaterra que ele jogou, né? Comentando a postagem do Everton. E aí, Last Dance, tipo assim, vamos voltar? Que isso, cara? Aí agora publicou um grande projeto, né? Uma novidade nas redes sociais dele, ninguém imaginava o que era e tal. Aí ele foi fazer uma publi lá. Assim, o cara tá no outro mundo, gente. Então não tem a menor condição. Até pelo estilo de jogo do Zubeldia, o Rames não iria jogar no São Paulo. Porque ele precisa ter intensidade de treino, precisa ter intensidade de jogo, precisa mostrar que quer jogar, que vai jogar, e ele nunca mostrou isso. Então, realmente, o Casares só confirmou aquilo que todo mundo já sabia, que o Rames e o São Paulo não fechou, acontece. O São Paulo trouxe o Lucas e o Rames. Então, o Lucas tá aí, campeão, tudo certo, voltou, é um ídolo, renovou, vai ficar, joga pra caramba, tá tudo certo. O Rames não deu certo, e aí faz parte. Vida que segue. O fato é esse. Rames tá fora e o São Paulo jogou mal, mas... tá bem, tá classificado, tem algumas questõezinhas para ajustar, é normal. O Zubeldia ainda não perdeu, né? Dá para olhar o pote meio cheio, ou não? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!